Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos começar então nossa quinta aula de eletricidade. Hoje nós vamos visitar o tema de circuitos elétricos. Nesse tema, a gente vai conseguir fazer uma ligação melhor entre o conceito de corrente, diferença de potencial e resistência elétrica. Beleza? Para começar, vamos pegar essa figurinha aqui de baixo, tá? Onde eu tenho aqui uma bateria com o polo negativo e o polo positivo, e essa bateria está ligada por um fio a um interruptor, beleza? Que está inicialmente fechado. Logo após o interruptor, eu tenho aqui uma lâmpada, que novamente está ligado por um fio à bateria. Seguinte, se eu pegar, tá, e ligar a chave, se eu ligar o interruptor, o que vai acontecer? Vai surgir uma corrente elétrica e essa corrente elétrica ela vai vir aqui do polo positivo da bateria até o polo negativo. Lembrando que esse é o sentido convencional da corrente. Beleza? Então, se eu ligar aqui a chave, vai acontecer, né, esse segundo fenômeno aqui, que é onde surge, né, uma corrente elétrica vindo do polo positivo para o polo negativo. Quando a corrente elétrica passa pela lâmpada, a lâmpada acende. Beleza? Então, isso aqui já é um circuito elétrico. Eu tenho aqui uma bateria que está ligado a uma chave que está ligado a uma lâmpada. E quando eu ligo a chave, surge uma corrente elétrica. E por definição, né, um aparelho no qual surge uma corrente elétrica é um circuito elétrico. Beleza? Uma coisa importante. Na hora que a gente vai trabalhar com circuitos, é muito complicado eu ficar desenhando toda hora um gerador, toda hora uma chave e toda hora uma lâmpada. Seria melhor se eu pudesse simplificar. Simplificar, por exemplo, né, padronizar qual que seria o símbolo de uma chave, qual que seria o símbolo de um gerador e qual que seria o símbolo de uma lâmpada, por exemplo. Tá? Aí facilitaria. Se for pegar, por exemplo, uma chave, um interruptor, eu tenho vários tipos, vários modelos. Imagine na hora que eu ter que desenhar um circuito, eu ter que ficar desenhando, né, o tipo específico de cada chave. Então, para isso, o que a gente faz? Nós criamos um símbolo, né? Criamos uma simbologia para simplificar o desenho dos circuitos. O primeiro símbolo que a gente vai aprender é o símbolo da chave. Então, qualquer chave que se apresente em um circuito, tá? Por exemplo, essa chave aqui, nós vamos representar por esse símbolo aqui. Tá? E olha só, quando o meu circuito estiver aberto, eu vou associar a desligar a chave. Então olha aqui, quando eu desligo a minha chave, eu digo que o meu circuito ele está aberto. Tá? Nesse caso, não passa corrente elétrica no circuito. Por quê? Se eu for pegar o símbolo aqui da chave, a minha corrente elétrica ela vai vir pelo fio, e na hora que ela chegar no final do fio, ela não vai conseguir passar para esse lado aqui. Com isso, eu interrompo a passagem de corrente no circuito. Beleza? Mas se eu ligar a chave e eu permitir a passagem de corrente, eu digo que eu fecho o circuito. Eu fecho o circuito. O circuito aqui está fechado. Aí a corrente elétrica consegue passar. Beleza? Então, circuito aberto, chave desligada. Tá? Circuito fechado, a chave está ligada. Beleza? Bora lá então. Outras representações, então, nos circuitos elétricos. O outro símbolo que eu tenho que saber, que é muito importante, tá? Que sempre cai nas questões, é o símbolo da resistência. Nós já vimos, então, que os resistores são dispositivos que eles limitam a corrente em um circuito, tá? E também transformam energia elétrica em energia térmica. Só que é o seguinte, é complicado toda hora eu ter que desenhar um resistor. Para isso, então, eu crio um símbolo, o símbolo dos resistores. Tá? Na realidade, os resistores têm dois símbolos. Eu posso representar um resistor por o símbolo aqui de uma molinha, tá? Aqui em cima. Tá? Então, posso representar um resistor por esse símbolo aqui de cima, ou também representar um resistor pelo símbolo aqui de baixo. Tá? Tanto faz, em alguns livros ou vestibulares, eles desenham os resistores assim,
e outros livros vestibulares desenham os resistores dessa maneira aqui. Mas quando aparecer isso em um circuito, você já sabe, tá, que se trata de um resistor. Beleza? Outros elementos de circuitos que também sempre aparecem são os geradores. O que são os geradores de energia elétrica? Tá? Uma introdução, uma definição ainda inicial é o seguinte: um gerador elétrico são equipamentos que transformam outros tipos de energia em energia elétrica. Um exemplo é a bateria. A bateria ela consegue fazer o quê? A pilha, né? A pilha consegue fazer o quê? Transformar a energia química armazenada na forma molecular aqui, tá? Nas ligações moleculares, em energia elétrica, beleza? E como que eu represento em um circuito uma bateria, um gerador elétrico? Eu represento dessa maneira aqui, ó, tá? Eu faço duas retas paralelas, sendo que uma reta é maior que a outra. Então desenho duas retas paralelas e desenho uma reta maior do que a outra. A reta que vai ser a maior vai representar o sinal positivo. A reta que vai ser a menor vai representar o sinal negativo. Isso representa, então, um gerador em um circuito elétrico. Lembrando o seguinte, que a corrente em um gerador, ela sempre vai do sentido negativo para o positivo. Claro, eu tratando aqui da corrente elétrica convencional. Beleza? É muito importante, pessoal, que vocês não esqueçam disso. Um gerador, tá? Num gerador, a corrente elétrica vai do sinal negativo para o positivo. Só que o seguinte, eu também posso ter os receptores. O que são os receptores? Receptores são equipamentos, tá, que transformam energia elétrica em outros tipos de energia que não a térmica. Tá? Como assim, professor? Se eu ligar um liquidificador na tomada ou uma furadeira, o que esses equipamentos vão fazer? Eles vão transformar a energia elétrica em energia mecânica. Porque na hora que eu ligo a furadeira, por exemplo, tá, eu vou ter a rotação aqui do rotor. E essa rotação ela está associada a um movimento, né? O rotor se movimenta. A furadeira transformou a energia elétrica no fio em energia mecânica, em energia de rotação. Beleza? Então, receptores são equipamentos que transformam energia elétrica em outros tipos de energia que não a térmica. Professor, mas por que esse negócio da térmica? Porque é o seguinte, o equipamento que transforma energia elétrica em energia térmica é o resistor. Beleza? Os receptores não transformam energia elétrica em energia térmica. Quem faz isso é o resistor. E agora vem uma coisa importante. Quais são os símbolos, tá, dos receptores em um circuito elétrico? Uma coisa que pode confundir vocês, que vocês têm que prestar atenção, é que o símbolo do receptor é o mesmo símbolo do gerador. Tá? O símbolo do receptor também são duas retas paralelas com uma reta maior do que a outra. Tá? A reta maior também vai estar associada ao polo positivo e a reta menor também ao polo negativo. Mas tem uma diferença que é crucial. É que a corrente em um gerador ela vai do menos para o mais. E a corrente em um receptor ela vai do mais para o menos. Então, o que vai diferenciar um do outro é o sentido da corrente. Vamos agora montar um circuito utilizando os símbolos aqui. Tá? Prestem atenção no seguinte, nessa figura central aqui. Então, olha só, eu vou pegar uma bateria, beleza? Que é um gerador, com o polo negativo e o polo positivo. Eu vou ligar ela com o fio em uma chave, beleza? Que pode ligar, né, ou desligar o circuito. Essa chave vai estar ligada com o fio a uma lâmpada, beleza? E essa lâmpada novamente é ligada ao outro polo da bateria. Uma coisa importante, na física, para a gente evitar cálculos desnecessários, nós consideramos geralmente sistemas ideais. Vamos considerar agora, tá, que esse circuito aqui ele é formado por fios ideais. Tá? O que seria fios ideais? Os fios que conectam aqui a bateria à chave e a chave à lâmpada, tá? E a lâmpada aqui à bateria, são fios que transportam energia elétrica sem dissipação. Esses fios não têm resistência elétrica. No mundo real, tá, esses fios
eles têm resistência elétrica. Mas para evitar os cálculos desnecessários, nós vamos desconsiderar as resistências elétricas dos fios. Os fios serão fios ideais, beleza? Então eu tenho um gerador, uma chave e uma lâmpada, todos conectados, tá, por fios ideais. Então como que eu simbolizo, como que eu faço, tá, o desenho desse circuito aqui? Eu faço dessa maneira aqui, pessoal, beleza? Olha aqui, o gerador eu transformo no símbolo do gerador, uma reta menor ligada com uma reta maior, tá? O símbolo mais representa o polo positivo da bateria e o símbolo menos o polo negativo da bateria, tá? O fio ideal é representado por essas retas aqui, beleza? E aqui eu simbolizo a chave, tá? Nesse caso aqui a chave está o quê? Ela está aberta, não há passagem de corrente elétrica, porque a chave ela está aberta, representa aqui essa chave, beleza? E a lâmpada eu represento nesse caso aqui como sendo um resistor. No lugar da lâmpada eu coloco aqui o símbolo de um resistor, tá? Alguns livros, tá, colocam a lâmpada como um resistor. Outros livros utilizam o próprio símbolo da lâmpada, que é esse símbolo aqui, beleza? Mas tanto faz, pessoal. Alguns livros vão utilizar assim, outros assim, beleza? Eu vejo geralmente desta forma aqui, tá? E a lâmpada está ligada novamente com a bateria por um fio ideal. Nesse caso eu tenho o quê? Um circuito aberto aonde não passa corrente elétrica. Se eu pegar aqui e ligar o interruptor, né, ou fechar a chave, se eu fechar a chave, eu vou ter essa situação aqui, ó. Segue o cursor do mouse aqui. Eu vou ter essa situação aqui. Quando eu ligo a chave, vai acontecer o quê? Vai surgir uma corrente elétrica, tá? Ela sempre passa no gerador do menos para o mais. Lembrem disso, sempre passa do menos para o mais, então a corrente elétrica vem do menos para o mais e percorre esse caminho aqui, um sentido anti-horário. E quando ela passa pela lâmpada, ela acende a lâmpada. Beleza? Então isso daqui é a representação de um circuito elétrico, um circuito aberto e um circuito fechado. Beleza? Vou lá para frente então. Uma coisa importante, vocês já ouviram falar de curto-circuito? O que será que é um curto-circuito? Então imagine o seguinte aqui. Imagine que eu tenho aqui então um circuito elétrico, tá? Um gerador e uma resistência. O que a resistência, né, faz em um circuito elétrico? Ela limita o valor da corrente. Ela não deixa o valor da corrente ser um valor muito alto, tá? Mas olha só, vamos imaginar que por algum acaso você retire essa resistência e você liga aqui diretamente um fio no outro, formando essa situação aqui, ó. Você tira a resistência, tá? E liga um fio no outro. Beleza? O que vai acontecer? Mesmo que você não retire a resistência e você só ligue aqui um fio no outro diretamente, a corrente ela sempre vai percorrer o caminho de menor resistência. A corrente elétrica é algo preguiçoso, ela sempre escolhe o caminho de menor resistência. Então se você pegar e colocar um fio que ligue aqui o ponto A ao ponto B, tá? Ligue aqui um fio ao outro, a corrente ela vai escolher esse caminho com certeza, que tem um caminho de menor resistência. Beleza? O que vai acontecer? Ela vai desconsiderar a resistência, beleza? A resistência ela está sendo retirada do meu circuito. Eu vou ter essa situação aqui, ó. Um gerador, beleza? Ligando o polo positivo com o polo negativo, sem resistência. E a resistência faz o quê? Limita a corrente. Nesse caso aqui, eu não tenho um limitador da corrente. O que vai acontecer então? Nesse caso, a minha corrente ela pode aumentar muito, de tal maneira que o fio, tá, pode não aguentar e pode fazer o quê? Pegar fogo, tá? Pegar fogo no fio. Então, um curto-circuito é quando você liga um ponto ao outro do circuito, beleza? Sem resistência ou com resistência desprezível, podendo gerar então, inclusive, incêndios, galera, tá? Tomem cuidado com isso. Eu tenho aqui um outro exemplo, tá, de curto-circuito acontecendo, por exemplo, então, com tomada, beleza? Então imagina aqui que eu tenho um ferro de passar, tá? E eu ligo, né, o ferro de passar então na tomada.
Lembrando então que eu tenho aqui, né, a corrente alternada. A gente pode supor que a gente tem ali o polo negativo e o polo positivo, mas que sempre se alternam, tá? Então o que acontece? A corrente ela sempre vem por um lado da tomada, tá? Ela vem, passa no ferro e ela volta, beleza? Se eu for ver, né, no fio da tomada, existem ali dois fios. A corrente passa por um fio, passa pelo ferro de passar roupa e volta pelo outro fio, beleza? O ferro de passar roupa, ele é uma resistência, porque ele transforma energia elétrica em energia térmica, beleza? Só que olha só, imagine que você quebre o fio e você faça, né, na hora que quebra o fio, você faça o fio que traz a corrente ligar diretamente com o fio que leva a corrente, beleza? Então, eu cortei o fio, quebrei o fio, aconteceu alguma coisa, e o fio que traz a corrente ficou ligado diretamente com o fio que leva a corrente. Tá? Quando acontece isso, o que a corrente vai escolher? Ela vai escolher passar pelo ferro de passar roupa ou vai escolher o caminho de menor resistência, que é voltar rapidamente? Ela vai escolher o caminho de menor resistência, que é vir aqui, cortar caminho e voltar o mais rapidamente. Beleza? Só que olha só, quando acontece isso, a corrente aumenta tanto que vai queimar o fio, vai então causar um incêndio. Isso aqui é um curto-circuito. Beleza? Tem que tomar cuidado com isso. E uma coisa interessante, tá, que eu pergunto para vocês, eu vou deixar para vocês, e se vocês não conseguirem responder depois, me procurem no atendimento síncrono, a pergunta é, por que que os passarinhos, né, quando eles ficam no fio, né, sentadinhos nos fios, por que que eles não levam choque? Isso aqui não seria um caso de curto-circuito? Na hora que um passarinho ele senta no fio, ele não vai estar fazendo isso daqui, por exemplo? Por que que um passarinho não leva choque ao sentar em um fio? Beleza? Tentem responder. Se não conseguirem, me procurem no atendimento síncrono. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui prático para a gente conseguir entender como que funciona então os circuitos elétricos. Então temos aqui um exercício que diz o seguinte: observe a representação de um circuito simples formado por uma fonte de alimentação VAB de 20 volts e um resistor R1 de resistência elétrica 100 ohms. Qual é a intensidade da corrente elétrica que percorre o circuito nessas condições? Beleza? Então ele fez aqui inclusive um desenho. Ele colocou aqui, né, o símbolo de um gerador, o A e o B, que aparentemente está associado aqui, né, a uma fonte de alimentação, é um gerador elétrico mesmo então, tá? Com uma tensão VAB de 20 volts. Então eu tenho um gerador elétrico com uma tensão de entrada de 20 volts, beleza? Ele desenhou aqui então fios ideais. De propósito ele colocou aqui um fio, né, inclinado, está na diagonal aqui, e esse fio está ligado a um resistor. E esse resistor tem uma resistência de 100 ohms. E o resistor volta aqui, né, a ser ligado ao polo negativo do gerador. Beleza? Primeira pergunta. Professor, tem diferença, né? Quando o professor desenhou o circuito, desenhou o circuitinho assim, né? Duas retas aqui verticais e duas retas aqui horizontais. E aqui ele desenhou na diagonal. Tem diferença, né, dessa representação para essa aqui, por exemplo? Não tem, galera. Ele fez de propósito aqui, tá? O formato não importa. O que importa são os símbolos, beleza? Vamos então fazer aqui esse exercício. Colocar em modo edição para a gente poder fazer. Que fórmula que a gente conhece que relaciona, então, tensão com resistência com corrente elétrica? A gente já conhece, tá? Que é a fórmula do Uri. Lembra, né? Fórmula do Uri, que relaciona tensão elétrica, que é o U, com resistência, que é o R, com corrente elétrica, que é o I. Uma coisa aqui que é diferente nesse livro, tá? Isso aqui acontece para alguns livros, é que em alguns livros a tensão elétrica ela é representada por V. Tá? É um livro ou outro que acontece isso. No nosso caso aqui na nossa matéria, nós representamos por U. Mas em alguns livros e em alguns vestibulares, o pessoal chama de V. É importante que vocês saibam disso. Tá? Como que eu vou saber se trata, né, realmente de tensão ou não? É pela unidade. Tá? Diferença de potencial, a voltagem, ela vem em volts.
tá? A tensão elétrica vem em volts. Então, pela unidade, você consegue diferenciar uma da outra. Beleza? Então, eu vou utilizar a formulinha URI e eu só vou diferenciar o seguinte, tá? Que o livro chamou tensão de VAB, mas nós aprendemos que a tensão é o U. Tá? Então, só modifiquei a letra, mas a formulinha é a mesma. Tá? Quais são os dados que ele deu para a gente? Tensão, então, né? A DDP vale 20 volts e a resistência elétrica vale 100 ohms. Dados do exercício. Primeira pergunta. Qual vai ser o sentido da corrente elétrica? Tá? Ele não perguntou isso, mas eu perguntei. Qual é o sentido da corrente elétrica nesse caso aqui? Então lembrem o seguinte, quem vai dar o sentido da corrente elétrica é o gerador. Tá? Eu tenho aqui a retinha menor, é o polo negativo. A retinha maior é o polo positivo. E a corrente elétrica sempre passa do menor para o maior. Tá? Sempre do polo negativo para o polo positivo. Então a corrente vai ter esse sentido aqui, ó, que é um sentido anti-horário. Tá? É um sentido anti-horário. Beleza? Professor, no desenho aqui de baixo que o professor desenhou, o professor, além de não desenhar a diagonal, né, o professor colocou o símbolo da resistência dessa maneira aqui, tá? Sendo que o livro colocou dessa maneira aqui. Tem diferença de um caso para o outro? Não tem, tá? Os dois símbolos são os símbolos de resistência. Então é o seguinte, letra A eu respondi, o sentido da corrente é o sentido aqui anti-horário, e letra B, qual é o valor da intensidade da corrente elétrica, que foi a pergunta que ele fez. Tá? Eu pego a formulinha aqui então do URI. Eu vejo o seguinte, eu vejo que eu tenho o valor da tensão e eu vejo que eu tenho o valor da resistência. E com essa formulinha eu calculo quem? O valor da corrente. Beleza? Eu pego a formulinha, eu só isolo aqui então o valor do I, tá? Então passo a resistência para o outro lado dividindo, fica I igual a U sobre R. Beleza? Quanto que vale o U? 20. Coloco lá 20. Quanto que vale o R? 100. Divido 20 por 100, isso vai dar então 0,2 amperes. Beleza? Pessoal, tranquilinho, né? Mamãozinho com açúcar, muito fácil de fazer, beleza? Então é só identificar quem é resistência, quem que é o gerador, beleza? Ver o sentido da corrente e utilizar as fórmulas que vocês já sabem. Galera, ficamos por aqui hoje. Só queria que vocês soubessem então aí essa nomenclatura e simbologia de circuitos, beleza? Aula que vem nós continuamos. Ótima semana para vocês, passar bem, qualquer dúvida, atendimento síncrono. Valeu!